Referenciais teóricos que nós utilizamos para a nossa aula de Gênesis, exclusivamente, quem são os referenciais que nós conversamos para elaborar essa disciplina de Gênesis, o conteúdo de Gênesis, Introdução Hermenêutica ao Antigo Testamento, de Andiná, da editora Sinodal Leste. Nós também trabalhamos com o conteúdo de Teologia Sistemática de Louis Berkhoff, tá? Esse livro aqui, Louis Berkhoff, da editora Cultura Cristã. Também nós trabalhamos com a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, da Sociedade Bíblica do Brasil, também a Bíblia Hebraica. Trabalhamos com a Bíblia de Estudo Scofield, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Trabalhamos também com a Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD. Quais são mais os outros referenciais teóricos? Nós também fazemos uso do material. A Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, da editora Vida Nova. A Pequena Enciclopédia Bíblica, do Orlando Boy, da editora Vida. A Teologia do Antigo Testamento, do Eichhorn, da editora Agnus. Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, da Sociedade Bíblica do Brasil. O Texto do Antigo Testamento, de Fischer, da Sociedade Bíblica do Brasil também. Erris, Arke e Werther, que são autores do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Edições Vida Nova. Trabalhamos também com o livro Tempos do Antigo Testamento, este segundo aqui, de Harrison, da CPAD. Trabalhamos com o material do livro O Pentateuco, de Paul Hoff, da editora Vida. Trabalhamos o Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português, da editora Sinodal Vozes. E o livro História de Israel no Antigo Testamento, do Eugene Merry, da CPAD também. Tá? Trabalhamos também com o Dicionário Bíblico Wycliffe, da CPAD, Comentário Bíblico Moody, amém, de Gênesis a Malaquias, o primeiro volume, também da editora CPAD. Trabalhamos com o Comentário Bíblico Atos, Antigo Testamento, dos autores Valto, Mateus e Cavalas, da editora Atos. E trabalhamos também com a Teologia Sistemática de Strong, Augusto Hopkins Strong, da editora Agnus. Tá? Esses aqui são alguns referenciais teóricos que nós trabalhamos para desenvolver somente o conteúdo de Gênesis, o conteúdo de Bereshit. Por isso que nós levamos uma aula muito mais completa, muito mais séria para você, porque no encontro na academia nós temos alguns dias limitados, alguns horários limitados. E esses horários, dentro da sala de aula, não conseguimos, na verdade, dar todo o conteúdo, todo o material como deveríamos. E também esse conteúdo, esses dias também, com o passar do tempo, vão se diminuindo. Quanto mais o aperto, os problemas de saúde pública devido à grande pandemia mundial aí fica inviável, nós então podemos esboçar uma aula muito mais completa, muito mais profunda. Por isso, resolvi lecionar também essa disciplina pelas redes sociais. Você acadêmico, você aluno que queira aprender, então você acesse aqui o Facebook e venha estudar comigo. Ou então você pode acessar o canal no YouTube. Qual é o título do nosso canal? O nosso canal é Incandescente na Teologia. Incandescente na Teologia. E você pode estar se inscrevendo, assinando a notificação para aprender mais da Palavra do Senhor. Então lá você vai encontrar as disciplinas do Pentateuco sendo postadas, você vai encontrar o material também de Antropologia Bíblica sendo postado, já estão lá, algumas mensagens de reflexões bíblicas para você aprender mais do Senhor. Então vamos comigo, vamos continuar agora aqui o material de Bereshit, tá certo? Bereshit.
Sabemos que no hebraico se lê da direita para a esquerda, diferentemente da leitura que nós fazemos com a língua portuguesa e as demais línguas latinas. As línguas hebraico, aramaico e o próprio árabe se lê da direita para a esquerda. O Bereshit é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que nós vamos estar agora falando sobre ele e o que ele tem para nos dizer. Nós, nos primórdios, sabemos que toda essa trajetória começa ali com a chamada de Abraão, começa ali no Crescente Fértil, começa ali então no Oriente Próximo e vem prosseguindo ali até a entrada de Israel, na região ali realmente onde habitavam os povos cananitas, e vem uma trajetória histórica patriarcal até o momento em que a família hebreia entra no Egito, tá certo? Então todo esse período histórico aí é um período que se encontra em Gênesis, e a partir do momento, depois de 400 anos de escravidão, onde esse povo então é liberto do Egito e segue-se em direção ao Sinai para adorar o Senhor, para realizar ali os sacrifícios, para receber a lei de Deus, né? Esse é o momento do Êxodo, é o momento do material do Êxodo, né? O livro de Shemot. E ali, dando prosseguimento, quando o povo está no Sinai, quando recebe a lei de Deus, recebe também algumas ordenanças com relação à construção do tabernáculo e, basicamente, quem seriam os personagens dessa liturgia, desse momento de adoração também, dessa relação do homem para com o Senhor. Esse é o material, então, do Vaikra, o material do livro de Levítico. Levítico em grego, Leviticon, e em hebraico o nome do terceiro livro da Bíblia Sagrada é Vaikra em hebraico, né? Que quer dizer o quê? Vaikra e Shamot. Então Levítico também segue a trajetória da jornada, o conteúdo de Levítico, e esse conteúdo também acompanha a mesma trajetória do livro de Números, né? No livro de Midbar, essa trajetória que vai até a fronteira ali onde o povo esteve próximo de alcançar a bênção, né? Então toda essa trajetória, essa jornada aí é do conteúdo então de Números. E quando o povo já está na fronteira ali e a primeira geração então desacredita dos espias, na verdade dos espias, Josué e Caleb, que até lhe dá ouvido a 10 espias que voltaram incrédulos devido ao que viram em Canaã, viram gigantes, então temeram possuir a terra. O povo ficou desacreditado, o povo então comprou uma inverdade por parte da maioria dos espias. Deus então se revolta com a primeira geração e os condena a voltar ao deserto durante 40 anos para a primeira geração morrer. Então esse é o material ali de Números, né? Porque o último material da escritura da Torá é Devarim, né? É Gênesis, porque o conteúdo de Gênesis já vai abordar um encontro de Moisés com a nova geração, uma nova geração que nasceu no deserto. São os filhos descendentes da primeira geração, e essa nova geração que não viu milagres, não viu os grandes sinais de Deus no deserto, também não ouviu sobre a lei de Deus, a Torá. Então, Deuteronômio, que significa segunda lei, na verdade não é uma segunda lei, trata-se de uma repetição da lei, né? Por isso que o termo Devarim significa palavras em hebraico, que está mais no aspecto dos discursos de Moisés no livro, no último livro ali da Torá, a primeira parte que divide a Tanakh, ou então a primeira parte que divide o Antigo Testamento, o Pentateuco. Então esse material é o conteúdo de Deuteronômio, tá certo? Vamos entrar então no conteúdo próprio do primeiro livro. Gênesis começa com o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo que na língua hebraica podemos pronunciá-lo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É a leitura do primeiro livro
da Bíblia, o primeiro versículo registrado na Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, no princípio. É esta palavra que dá, então, título ao primeiro livro da Bíblia Sagrada. Continuando, esse versículo em grego, Gênesis, enarrei, epoiesen hoteos, tom, uranukai tem. É o versículo que foi traduzido para a Septuaginta, a primeira versão da Bíblia hebraica, que foi redigida por volta do ano 200 a.C. para a versão grega, para a língua grega, para compor o material da Biblioteca de Alexandria. Um pedido realizado pelo rei Felipe Ptolomeu II, Ptolomeu Felipe II, ali, que pediu essa tradução, e segundo a tradição, aproximadamente 72 eruditos, então, elaboraram o trabalho da tradução da Tanakh, a Bíblia hebraica, para a Septuaginta, a versão grega, tá certo? Então, mais uma vez, como é o primeiro versículo, pastor, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E em grego, em arrei, epoiesen hoteoston, uranunkai ten. Este é o versículo em grego, ok? Então, o Pentateuco, ele segue essas características de escritos antigos, de nomear o livro pelas palavras iniciais. Mas os nomes existentes em nossas Bíblias vêm do grego, vem da Septuaginta, que utiliza o assunto do livro, tá certo? Por isso que então em hebraico Bereshit aponta para os primórdios, para o início de tudo, e em grego Gênesis aponta para as genealogias, a origem da família, a origem de todas as coisas, a origem da vida, como se originou o pecado, como se originou a morte, como se originou ali as famílias dos patriarcas, as primeiras civilizações, as línguas. Então, por isso que Gênesis também ele recebe como um chamado, o livro das Toledot, o livro das gerações. Isso nós vamos estar ensinando mais à frente, tá certo? Considerações iniciais sobre Gênesis. Primeiro, Gênesis é uma narrativa que não busca apresentar provas e argumentos de que se está dizendo apenas do que se está dizendo, Gênesis, então, ele quer nos apresentar fatos. Gênesis está aí não como uma prova científica para dar resposta para a ciência. Gênesis está aí escrito, a revelação de Deus, apenas para apresentar fatos de que houve um início de todas as coisas e esse início está em Deus. Segundo, a narrativa do Gênesis se confunde com a narrativa dos povos antigos, dos babilônios, dos sumérios. Se confunde em que sentido? Porque para muitos o material do Gênesis, o material do Bereshit, não passava de uma compilação, não passava de uma obra furtada de outros povos, um plágio. E nós sabemos, nós entendemos que não se trata de um plágio, mas sim que as primeiras civilizações vão ter pontos de vista diferentes sobre sobre o mesmo assunto. Terceiro, o povo de Deus não defende a existência de Deus, porque eles conhecem-o por experiência própria, tá certo? Então aqui, Gênesis não é uma apologia da revelação divina, da sua existência, mas sim trata-se de um tratado, de uma conexão íntima de um povo para com Deus, um tratado elaborado por lei, em que o povo está aqui conhecendo esse Deus e esse Deus está aqui apresentando então a sua revelação para este povo. Autoria mosaica. Com relação à autoria, nós já demos aqui o nosso parecer, nós já demos aqui a nossa aula falando sobre a crítica da forma, a crítica da fonte, da autoria mosaica, e as demais versões, ramificações que se originaram disso, quem são os teólogos que defendem a autoria mosaica, quem são aqueles que não defendem, todas as teorias
né, da alta crítica com relação à autoria, nós já falamos aqui nas aulas anteriores, tá certo? Então nós não vamos nos aprofundar muito nesse tema. A autoria que nós defendemos aqui é a autoria mosaica. Moisés é autor de Gênesis. As fontes que Moisés utilizou para desenvolver o material de Bereshit, a tradição oral, aquilo que ele recebeu por intermédio da convivência com sua família, com seu povo, a tradição que ele recebeu também de outros povos, literaturas do mundo antigo, com relação ao tempo em que ele viveu na corte egípcia, estudando, tendo ali o privilégio de obter conhecimento das várias civilizações do mundo, devido à ciência, à educação no Egito, que era das melhores, e Moisés teve esse contato também. Fábulas e mitos, né? Também são fontes que com certeza Moisés também teve conhecimento, teve posse desse material, e também a própria revelação de Deus. A própria revelação de Deus também fez parte desse conteúdo, desse material revelado para Moisés, tá certo? Propósito de Bereshit. Qual é o propósito do livro? Qual o propósito da revelação? Qual o propósito desse material? A origem do mundo e da vida não foram acidentais. O primeiro propósito é mostrar que a origem de todas as coisas não é resultado da matéria, não é resultado tão somente do materialismo, de uma incógnita materialista que tira a existência de Deus, né? Tira a existência ali da ação divina, uma ação sobrenatural. Então o propósito do Gênesis é mostrar que a origem está em Deus, na existência de um ser divino, né? Por isso então que o segundo ponto aqui, há um propósito, há um Deus que antecede a criação, tá certo? Então a fé é para aquele que crê. Deus fez tudo. Se Deus fez tudo, essa é a defesa que nós fazemos do criacionismo. O criacionismo, que para muitos é uma teoria, que para muitos trata-se de uma tese, de uma hipótese. Para nós cristãos, o criacionismo não é uma tese, o criacionismo não é uma hipótese, o criacionismo é uma realidade. Tudo provém da ação de Deus, da ação, né, do Criador. Tudo originalmente era perfeito. Esse aqui é o quarto propósito. Sabemos que antes da queda do homem, tudo era perfeito, não havia pecado, não tinha existência de pecado na terra. O pecado origina-se com a queda de Satanás, com a queda de Lúcifer lá, com a da sua rebelião. Mas o homem, a criação de Deus, ainda não tinha se corrompido pelo pecado. Então, por isso que o Gênesis nos aponta que o início de tudo foi um início perfeito. A Bíblia também aponta no primeiro capítulo, né, que tudo o que Deus fez foi bom. Então eu peço a você que compartilhe essa aula, essa live. Você pode estar compartilhando agora. Compartilhe essa live com outros amigos, com outros companheiros, que esse ensino bíblico possa atravessar fronteiras, outros estados do Brasil. Você vem aprender conosco aqui sobre Gênesis, sobre o Pentateuco. Quinto propósito. Gênesis está aí para nos revelar que o homem é a excelência da criação. O homem, de todas as criaturas, é a criatura especial que Deus fez. Sexto propósito, revelar que o pecado manchou toda a criação. O pecado, então, ele veio manchar toda a criação de Deus, né? Tudo foi perfeito, com o pecado gerou-se, então, aí um distanciamento entre Deus e o homem, entre Deus e a sua criatura, entre a criatura e o Criador. Deus promete redenção e começa a trabalhar em prol desta. É um dos pontos também aqui que nós podemos elencar, né? Que começa lá com um momento tipológico, quando o próprio Deus ele mata um animal para cobrir as nudez de Adão e Eva, e também na sua revelação em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós consideramos um proto-evangelho ali da teologia do Antigo Testamento, quando Deus revela para o homem que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então aí já começa então a obra redentiva de Deus com relação à restauração do homem. E o oitavo propósito aqui, na nação de Israel, Deus prepara um ambiente para o advento messiânico, tá certo? Amém? Então esse
é o propósito que nós encontramos no texto de Bereshit, né? O Deus de Israel é o Criador de todas as coisas, e a história da raça humana, desde a criação, é descrita até o tempo em que Israel se desenvolveu como uma nação especial. O livro descreve as intenções cósmicas de Deus, né? A recusa da humanidade em se conformar com os propósitos divinos, e mostra os mecanismos e as promessas contidas na aliança, por meio dos quais Deus iria, por fim, alcançar todos os seus objetivos, apesar da desobediência dos homens. Isso aqui é uma citação do Eugênio Mergulho, lá da página 9, né, do seu livro, da obra de 2015. Ele fala aqui do propósito do texto, da mensagem de Gênesis. Amém? A data da composição, nós sabemos que quando se trata de data, sempre os estudiosos, os teólogos, eles não têm ali uma data realmente certa, coerente com a história. Então, o que nós apontamos aqui são datas aproximadas do que foi a composição do material, certo? Do Gênesis, por volta lá de 1440 até o ano de 1400, ali foi um trabalho de Moisés. Lá por volta do ano 1000, uns apontam que esse material do Gênesis foi organizado no tempo dos reis. E na data do ano 550 a.C., provavelmente foi escrito como uma obra única durante o exílio. Isso aqui é uma hipótese. E 400 anos antes de Cristo foi reescrito, editado e canonizado em Esdra e através dos rabinos. Também é uma hipótese, né? É uma teoria com relação a essas datas que são defendidas então por uma ala e muitas vezes refutadas por outros eruditos também, que podem colocar aqui outras datações para o material da compilação do Gênesis. A linha do tempo. Com relação à linha do tempo, esse aqui é um trabalho que você encontra na Bíblia, né, arqueológica. A Bíblia arqueológica, ela trabalha com a linha do tempo, sobre a revelação de Deus, com relação à cronologia humana e o material revelado em Bereshit. Aponta aqui que a criação ou a queda deu-se por volta lá do ano 2200 a.C., né? O dilúvio, a Torre de Babel. Então, eles enfocam aqui do ano 2200 até o ano 1400 a.C., para esse surgimento. E a vida de Abraão. A vida de Abraão, então, que vai dar ali entre um período de 2200 até 2100 a.C. Seria ali 2166 a 1991 a.C., o período em que ocorreu ali a vida e a existência do patriarca Abraão. A vida de Isaac ocorreu por volta do ano 2066 a 1886 a.C. A vida de Jacó foi cerca de 2006 a 1859 a.C. A vida de José foi cerca de 1915 a 1805 a.C. A redação do livro de Gênesis, aí coloca-se aqui por volta de 1446 a 1406 a.C., né? Que é a data mais provável que eu acabei de elencar aí, a data da redação do material de Bereshit, ok? Então, o conteúdo de Gênesis. O conteúdo de Gênesis está dividido aqui na primeira parte, né? Criação, pecado, dilúvio e nações e Babel. São os 4 temas que nós encontramos na primeira parte. A primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, são a primeira parte que nós dizemos que é o que? A história primitiva. Então, na história primitiva, nós temos aí a história da criação, do pecado, do dilúvio e a história das nações, das primeiras civilizações que surgiram no mundo, tá certo? A segunda parte, que envolve do capítulo 12 até o último capítulo de Gênesis, né? Nós temos aí então chamada a história patriarcal, porque é o momento em que passa
a falar, a narrar a história, o desenrolar dos principais personagens ali do livro de Bereshit, né? Jacó, Isaac, José, Abraão, né? Então, a história cronológica de Abraão, Isaac, Jacó e José. Os 4 patriarcas principais ali, os pais da religião do judaísmo, os pais até do próprio islamismo, que consideram Abraão também como um pai deles na fé, e um pai do cristianismo, na nossa fé, a fé também, nós somos também filhos de Abraão, por adoção. Então vamos lá. A terceira parte do Gênesis, né, aborda a morte de José, a morte de Jacó e Israel no Egito. Então essa é a terceira parte que é nos mostrada no conteúdo de Gênesis, né? E aqui nós temos então um esboço do livro de Bereshit. Na história primitiva, do capítulo 1 ao capítulo 2 é a narrativa da criação. Do capítulo 3 ao capítulo 5 nós abordamos ali na Bíblia queda e as consequências. Do capítulo 6 ao capítulo 9 são as narrativas do dilúvio. Do capítulo 9 ao capítulo 11, a dispersão e as novas gerações. Então esse aqui é o conteúdo da história primitiva, que vão do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, até o versículo 19. A história patriarcal também ela começa do capítulo 11 ao versículo 20 e diante, até o final do capítulo 50. A história patriarcal, então do capítulo 11 ao capítulo 20, ali, só fazendo uma correção, na verdade, do capítulo 11 ao capítulo 20, nós temos a história patriarcal, né, de Abraão, ali, a aliança prometida. Do capítulo 21 ao capítulo 26, nós temos a história do patriarca Isaac, a aliança sendo transmitida. Em Abraão, a aliança é prometida, em Isaac, a aliança é transmitida. Do capítulo 27 ao capítulo 37, nós temos aí a história do patriarca Jacó, em que a aliança ela está sendo prosseguida. Do capítulo 37 ao capítulo 50, nós temos a história do patriarca José, a aliança sendo exercitada. Então, esse aqui é o esboço da segunda parte histórica de Gênesis com relação à história patriarcal. O livro de Bereshit também, né, ele é chamado livro das gerações. Por que livro das gerações? O livro das Toledot, o livro das gerações, o livro das genealogias, né? Esse é o livro de Gênesis, né? O livro que conta a história da criação do universo, as gerações dos céus e da terra, a geração de Adão, a geração de Noé, as gerações dos filhos de Noé. Esse é o conteúdo que nós encontramos ali em Gênesis, tá certo? A história primeira, a história prometida, a criação do universo, as gerações do céu e da terra, as gerações de Adão, as gerações de Noé, as gerações do filho de Noé. Vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 26. Então, a história primeira, ou então a história primitiva. Na história patriarcal, que vai do versículo 27 do capítulo 11 até o versículo 26 do capítulo 50, você tem aí a continuidade das gerações de Terá, as gerações de Ismael, as gerações de Isaac, as gerações de Esaú e as gerações de Jacó, que é as gerações, os descendentes, os familiares que estão inseridos na história patriarcal, né, desses nomes, desses patriarcas importantes. O pai de Abraão, né, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó. Aqui você tem dois personagens não menos importantes do que os demais, mas que a Bíblia enfoca mais o papel de Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas não deixa de ser importante também Terá, que foi pai de Abraão, e Ismael, que foi também filho de Abraão com a escrava, né, Agar, que também tem seu papel na história. Tem sua importância também. No conteúdo de Bereshit, eu trago para nós aqui algumas características especiais. Essas características especiais, você encontra também parte dela na Bíblia de estudo
pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz também algumas características especiais de cada livro da Bíblia, né? E eu considero aqui importante nós analisarmos as características especiais que são encontradas em Bereshit. Quais são as características especiais encontradas em Gênesis? Vamos lá. A primeira característica aqui, o livro foi o primeiro da Bíblia a ser escrito, com a possível exceção de Jó. E registra o começo da história da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. Segunda característica, a história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia, né? Começa com o primeiro casal humano, dilata-se depois, abrangendo o mundo antediluviano, e a seguir limita-se à história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz à redenção até o final do Antigo Testamento. Então a história do Gênesis, ela abrange um grande período cronológico, um período histórico, né? Porque vai do primeiro casal criado, né? Passando pelo momento do dilúvio, passando pela história do povo hebreu, né? Até conduzir mensagens escatológicas até a redenção no final do Antigo Testamento e, por que não dizer, a sua concretização final ali no material revelado no Novo Testamento, tá certo? Terceira característica de Gênesis. Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus. Não é um processo independente da natureza, como eu já falei. Primeira coisa, 50 vezes, né, você encontra aqui dos capítulos 1 a 2, 50 vezes nos capítulos 1 e 2, né, Deus é o sujeito de verbos que demonstram que ele fez como Criador. 50 vezes aqui, então, apontando entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que Deus é o autor da criação. Deus é o sujeito. Deus é aquele que age. Deus é aquele que faz, né? A quarta característica, Bereshit é o livro das primeiras coisas. É o primeiro casamento, você vê revelado ali no texto de Gênesis. A primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e por aí vai. Por isso que Bereshit é chamado de livro das origens, né? Gênesis. O nome, quando recebeu Gênesis, esse nome em grego, aponta para isso, porque Gênesis é o livro das origens, né? Esse conteúdo que está ali sendo mostrado no material teológico que você encontra em Gênesis, enquanto o título de Gênesis em hebraico é Bereshit, né? O livro do princípio do primeiro casamento, da família. Então você consegue ver aí uma visão teológica, uma visão de conteúdo sendo revelada também nos próprios títulos desse livro, tanto em hebraico quanto no seu nome em grego. Tá certo? Qual é a quinta característica de Bereshit que eu trago para vocês aqui? O concerto de Deus com Abraão, que começou com a chamada deste, foi formalizado no capítulo 15. Lá no capítulo 15 é formalizado então a chamada de Abraão. E foi ratificado, autenticado, aprovado no capítulo 17. E é de máxima importância em toda a Bíblia, né? Essa confirmação da chamada de Abraão. Sexta característica, somente Bereshit explica a origem das 12 tribos de Israel. Tá? É ali em Gênesis que vai narrar a origem das tribos, com quem foi que Abraão teve, cada filho, qual a esposa, né? E as circunstâncias do nascimento de cada filho de Abraão. A sétima característica que nós encontramos em Gênesis revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixaram no Egito durante 430 anos. E assim preparam o caminho para o Êxodo, o evento redentor central do Antigo Testamento. O evento central do Antigo Testamento é o momento da libertação. Então, esse momento histórico da nação de Israel, ele vai ser narrado, ele vai ser interpretado
até por mensagem profética, no decorrer da revelação de Deus, na revelação progressiva, dentro de um plano, né? Dentro de um plano das eras, que nós chamamos ali, né? A revelação de Deus dentro do dispensacionalismo, que também nós entendemos que dentro do dispensacionalismo tem a era das alianças que Deus faz com a humanidade, e aqui o Gênesis aponta também para o momento de uma aliança, aliança adâmica, aliança noética, né? A aliança patriarcal. Então existe aqui momento das alianças, em um momento essas alianças vai ser quebrada e vai ter continuação em outra geração, né? Mas a revelação progressiva de Deus permanece, continua no material do Antigo Testamento. E nós estamos somente aqui na introdução do conteúdo de Bereshit, tá certo? Saindo das características especiais, eu quero falar para vocês aqui também sobre o conteúdo de Gênesis e o seu cumprimento no Novo Testamento. O que nós podemos encontrar dentro do material de Gênesis que já foi concretizado, já teve cumprimento no Novo Testamento. Também esse material você encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal. Tá lá na Bíblia de Estudo Pentecostal. Você pode, então, logo na introdução de cada livro, encontrar o cumprimento, que você pode fazer essa análise de estudo do método indutivo na Bíblia Sagrada. Gênesis revela a história profética da redenção e o Redentor que virá através da descendência da mulher. Lá no capítulo 3, versículo 15. Das linhagens de Sete, que está no capítulo 4, versículo 25 e 26, e de Sem, que você encontra no capítulo 9, versículo 26 e 27, e da descendência de Abraão, capítulo 12, versículo 3. Tá? Então essa história profética, você vê o cumprimento dela com todas as gerações, com toda a linhagem, também sendo falados ali no material do Novo Testamento. O Novo Testamento aplica o capítulo 12, versículo 3, diretamente à provisão da redenção que Deus realizou em Jesus Cristo. Aonde, pastor? Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 39. Tá certo? Então, essa provisão do capítulo 12, versículo 3, você vê o cumprimento sendo ali proferido, ensinado pelo apóstolo Paulo, ali no livro de Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 16 e o versículo 39. Amém? Outro cumprimento, muitos personagens e eventos de Gênesis são mencionados no Novo Testamento com relação à fé e à justiça. Você encontra, então, essa narrativa lá na epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 4, e na epístola aos Hebreus, capítulo 11, né? Personagens do Antigo Testamento, principalmente do Gênesis, sendo narrados ali como heróis da fé. Você encontra também com relação ao julgamento divino, né? Lucas, capítulo 17, 2 Pedro, capítulo 3, Judas, do versículo 7 e versículo 11, também sendo narrados ali fatos do Antigo Testamento, de Gênesis, e apontados o cumprimento no Novo Testamento. E também a pessoa de Jesus Cristo. Personagens, né, que foram profetizados também lá em Gênesis e sendo apontados o cumprimento do Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 1, João capítulo 8, versículo 58 e Hebreus capítulo 7, quando traça ali a questão do sacerdócio de Senhor Jesus Cristo e o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Mateus capítulo 1, versículo 1, que fala da geração, né, das coisas que no princípio Deus estava. João capítulo 8, versículo 58, amém? E uma visão mais profética, mais profunda, né, com relação ali às origens, à criação, você vê lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, tá certo? Então você consegue ver, analisar aí todo esse material que está em Gênesis e que conteúdo de Gênesis é esse que teve o seu cumprimento realizado ali no Novo Testamento. Bem, vamos entrar para uma visão mais
profunda das Escrituras Sagradas. Você que quer aprender de Deus, nós estamos falando aqui sobre a teologia, o conteúdo de Bereshit. Hoje, nessa aula, nós entramos aqui, então, no conteúdo de Gênesis, para falar do material de Gênesis, do Pentateuco, certo? E você pode estar compartilhando essa aula aqui. Se inscreva no canal do YouTube, né? Incandescente na Teologia. Se inscreva no canal do YouTube lá. Vá e você possa assistir as nossas demais aulas. Ali você pode ativar a notificação para receber as novidades do nosso canal. Deixe o seu comentário. Aqui mesmo no Facebook, deixe o seu comentário aí, né? Do que você está recebendo de Deus nessas maravilhosas aulas. Que o Senhor possa então te abençoar. Amém? O princípio de todas as coisas. Isso aqui é o que Deus tem para nos falar com relação à teologia de Gênesis. Em primeiro lugar, gente, nós temos várias concepções teológicas sobre o relato da criação, né? E dentre essas concepções teológicas, existe aquela que segue uma linha mais coerente com a palavra, existe aquela que segue uma linha mais com uma teologia mais liberal, uma teologia que muitas vezes ela refuta alguns fatos e eventos históricos registrados na Bíblia Sagrada. Então, qual é a linha que nós proferimos? Então, nós temos uma linha histórica de uma concepção, né? E nós temos uma linha não histórica. Uma linha mais voltada para o lado místico, uma linha voltada mais para o lado de uma narrativa folclórica e também a narrativa histórica dos fatos, dos acontecimentos sobre a criação. Nessa narrativa histórica, você pode ver aqui também o campo da teologia e, ao mesmo tempo, o campo da ciência também, utilizando dessa narrativa histórica, né? Através do processo da geologia, da zoologia, da botânica, para narrar fatos da existência da matéria, tá certo? E dentro da narrativa histórica, da concepção que nós vamos usar, você tem aí a narrativa literal e você tem a narrativa mítica. A narrativa literal é aquela que faz uma análise ao pé da letra, daquilo que está registrado, daquilo que tem análise. E o relato mítico é aquele relato que também utiliza assim, muito a simbologia, né, das coisas. Entra mais para uma literatura simbólica, tipológica daquilo que está revelado. Não considerar ao pé da letra muitas coisas que estão narradas na Bíblia Sagrada, mas que também precisam, assim, necessita de um crivo de uma interpretação mais acurada. E aí se utiliza, então, da exegese e da hermenêutica para interpretar o conteúdo, o contexto cultural, o contexto histórico e principalmente a questão do tempo, do espaço temporal em que está registrado tal acontecimento, tá certo? Com relação à linha histórica literal, nós temos ali a interpretação com criação e a interpretação literal sem recriação, na verdade, e a interpretação com recriação. É uma linha que vai surgir da interpretação de Gênesis capítulo 1, versículo 12. A terra, porém, era sem forma e vazia. E você consegue até perceber aí, com algumas produções cinematográficas, produções da televisão aberta, como novelas, como séries, como filmes, tá certo? Que quando falam sobre Gênesis, trazem ali uma interpretação defendida por alguma linha teológica, né? A linha da lacuna, a interpretação da lacuna, né? A interpretação, então, da recriação. Isso são teorias que nós vamos estar falando aqui, tá certo? Então, existe a interpretação literal com recriação, que vai abordar ali o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis. Tem a interpretação literal sem recriação, do versículo 1 e 2, que também dá o seu parecer sobre isso, tá certo? Tanto a interpretação da recriação como não, elas defendem, né, que a obra da criação pode ter sido desenvolvida em dias literais ou em eras geológicas. As duas interpretações, né, então defendem.
que pode ter acontecido, então, a criação, a ação de Deus com a criação da natureza. Pode ter acontecido nesses 7 dias literais, de segunda a domingo, de domingo até sexta-feira, ou que ocorreu aí período geológico de milhares de anos para cada momento da criação ter acontecido, certo? Então, qual é a linha que nós defendemos? Nós defendemos uma linha histórica, nós defendemos uma linha literal, uma interpretação sem recriação, e que também nós podemos dialogar com os dias literais e com eras geológicas, ok? Essa aqui é a linha que nós vamos estar narrando, trazendo para você também, ok? Temos aqui mais alguns minutinhos e nós vamos estar já encerrando a nossa aula, tá certo? A Bíblia e a ciência. A Bíblia e a ciência. Quantos anos tem a Terra? Quantos anos podemos dizer que a Terra ela tem? Né? Será se tem aí uma data específica? Há evidências de grandes mudanças geológicas, estratificação de massas, de pedras, que chega-se a concluir a Terra ela é antiguíssima. Então a Terra tem anos e anos. Teria a Terra somente 6.000 anos de existência? Como podemos conciliar ciência e fé? Como é que nós podemos fazer essa conciliação, né, dentro da visão teológica e dentro da interpretação científica? A interpretação científica, que tudo que ela aceita, tudo que ela dialoga, tudo que ela aborda, passa por o crivo, primeiramente, de uma hipótese, e aí trata-se então uma teoria, e essa teoria vai ser investigada e pode tornar-se, essa teoria, algo verossímil ou não. Né? A ciência está aí para isso. Ela vai passar pelo campo da experimentação para ver se algo que está em dúvida, algo que está em xeque, pode ter um cunho de veracidade de um fato ou não, ou talvez seja algo mítico, algo que seja hipotético para a existência humana. Tá? E a fé não, a fé ela não questiona, a fé ela aceita. Aquilo que a ciência não tem resposta para dar, você vai então, através da fé, aceitar. E pela fé nós entendemos que todas as coisas foram criação de Deus, que Deus é um ser real, é um ser existente, que não teve princípio, não teve fim, por isso o único ser eterno é Deus. O homem nasceu para viver na eternidade. Assim como os anjos não são seres eternos, são seres imortais, porém que foram criados para viver também a eternidade, juntamente na presença de Deus. Tá certo? A contradição recai entre a ciência e o relato mal interpretado, né? Deve-se separar o que é realmente científico daquilo que é mera especulação ou teoria não comprovada. Então, quando nós entramos no crivo da ciência, existe aquilo que é hipótese, existe aquilo que é teoria. A teoria ainda ela não é uma comprovação real, né? Nem todo mundo vai bater o martelo quando se trata-se de uma teoria. Então, para a ciência, a criação é uma teoria, a teoria do criacionismo, porque muitos cientistas, né, muitos astrônomos, aqueles físicos, matemáticos, né, quando analisam a história, oceanógrafos, geólogos, né, pessoas que estudam até o período Jurássico, dos dinossauros, né, que são os especialistas de fósseis, eles podem não aceitar a existência de Deus e da sua obra. Então vai surgir muitas teorias aí. E essas teorias elas são cheias de especulações. Então você não pode acatar ou abraçar tudo aquilo que a ciência diz.
Porque muitas vezes a argumentação científica ela pode ir de encontro a uma doutrina bíblica. E o que nós consideramos doutrina? Aquilo que é inquestionável. Quando se trata da palavra do Senhor, existem assuntos que para nós é mais de suma importância do que a ciência diz. É inquestionável. Travessia do Mar Vermelho. Houve uma travessia do Mar Vermelho, a pé seco, a Bíblia diz que houve. Então, eu prefiro ficar com o argumento bíblico do que com o argumento especulativo da ciência. Eu prefiro ficar com aquilo que eu defendo e creio pela fé. Isso é apologia, tá certo? Então, continuando, o cristão deve reconhecer certos fatos ao interpretar a narrativa da criação. É certo que quando você vai para o campo da ciência, existem argumentos que você tem que pensar, você tem que analisar, que se há coerência com relação ao que a Bíblia está falando, então por que não haver esse diálogo? Quando se trata então de um aspecto cronológico de tempo, pode sim haver um diálogo entre a ciência e entre a fé, entre dias literais e eras geológicas. Por que não? Então vai haver uma explicação, vai haver ali uma teoria coerente que pode dar margem para que, com certeza, a obra da criação, o agir de Deus pode ter ocorrido nessas eras. Por isso que eu digo aqui para vocês que existe a interpretação literal, existe a interpretação mística da coisa, existe a interpretação histórica, e aí você tem que seguir uma linha de pensamento, de raciocínio para interpretar aquilo que você defende dentro do campo teológico, tá certo? Primeiro, Gênesis, o material de Bereshit, não apresenta data das coisas. Não se pode levar genealogias para efetuar cálculos, pois nelas há grandes vazios. Então, há grande vazio dentro do material de Gênesis que nós não temos como trabalhar, Nós não sabemos a data. Então, tudo passa pelo processo especulativo. Segundo, a Bíblia é um livro de religião, é um livro de fé e não é um livro de ciência. A Bíblia não é um tratado científico, é um livro da fé, que está aí somente para revelar a ação de um Deus Criador, da sua preocupação com o homem. Por isso que nós entendemos aqui numa linha teológica, na teologia teocêntrica, e nós cremos também na linha do teísmo e não do deísmo. Teísmo, que é a crença em Deus, em um Deus que é pessoal, que é real, que se comunica com a humanidade e tem prazer em cuidar, zelar a humanidade. Deus é um ser soberano, mas ao mesmo tempo ele mantém e sustenta a obra da sua criação, tá certo? Essa é a defesa do teísmo. Enquanto o deísmo, ele crê na existência de Deus, porém, ele diz que a humanidade então foi deixada ao seu bel prazer, para cada um fazer o que achar melhor, que esse Deus não está nem aí para com o ser humano. A Bíblia revela um Deus que é pessoal e que se preocupa com o bem-estar da humanidade, ok? Gênesis capítulo 1 não intenta detalhar o processo da criação, mas sim mostrar a sua causa e o seu propósito, certo? E o que mais? A palavra revelada a Moisés foi dada em conceitos compreensíveis ao homem daquela época, e não em termos técnicos ou científicos comuns ao momento contemporâneo, ao momento do século XXI. Quando Deus então revelou o que ele queria para com o homem, ele revelou em concepções simples, ao homem, a mentalidade do homem daquela época, utilizando o seu momento histórico, o seu momento cultural, o seu momento político, científico, daquilo que o homem do passado tinha até então ao seu alcance de compreensão, na narrativa histórica, geográfica, da legislação até. Então, quando Deus se revela para o homem o que ele quer, a obra da redenção, ele revelou por meios que o homem compreendia na sua época. Então, sim, podemos crer e confiar que a Bíblia fala corretamente naquilo que concerne à ciência, sim. Quando a ciência, então, tenta investigar o que está registrado na Bíblia, ela chega a certas conclusões plausíveis que, de fato, o que é registrado na Bíblia é algo verdadeiro. A ciência, sempre quando ela vem confrontar as escrituras sagradas,
ela acaba acatando as verdades bíblicas. Porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O que Deus revelou é princípio de autoridade, é verdadeiro, porque a palavra de Deus é verdadeira. Deus, ele é verdadeiro. Estudiosos cristãos, têm desenvolvido várias teorias procurando harmonizar a narrativa bíblica com os conceitos científicos, tá certo? Então, você vê aí sempre essas narrativas da ciência para o homem. Mas isso aqui é conteúdo para a nossa próxima aula, que nós faremos na quinta-feira. Então, na quinta-feira, tá certo? Nós estaremos realizando aqui o nosso próximo encontro da continuidade do material de Bereshit e no sábado a continuidade do material de Bereshit. Fique na paz, fique na bênção do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Incandescente na Teologia. Ative a notificação lá no sininho para receber todas as nossas notificações, tá? Não se esqueça de deixar o seu joinha lá no YouTube, deixe o seu comentário no canal e também compartilhe essa aula de hoje aqui para os seus amigos no Facebook, tá certo? E venha, nós vamos ter outras aulas futuramente sendo direcionadas para você, público aí online. E quando nós encerrarmos o conteúdo de Pentateuco, nós entraremos na teologia do Novo Testamento, falando sobre Cristologia. Então fica na bênção, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.